Coloca no vídeo, no zap da fraternidade, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O livro que a gente está estudando, tia Angélica, é o livro O Passe de Jacomelo, tá? E nós já estamos no capítulo 6. E a gente estava estudando sobre o impasse do passe. Então hoje nós vamos falar sobre os tipos de passe, tá? Eu sei que muitos de vocês aí já estão careca de dar passe, né? Já são passistas de escola de samba há muito tempo já, entendeu? Mas entender um pouquinho de técnica da parte teórica não faz mal a ninguém. Aliás, é bom. E a gente tem que juntar a teoria com a nossa prática para poder render no nosso trabalho. Então vamos lá, tipo de passe. O conhecimento da mediunidade curadora é uma das conquistas que devemos ao Espiritismo. Mas o Espiritismo que começa ainda não pode ter dito tudo. Não pode de um só golpe mostrar-nos todos os fatos que abarca. Diariamente, os mostra novos, dos quais vem corroborar ou completar o já conhecido, mas é necessário tempo material para tudo. Com este pensamento, Kardec nos adverte para a progressividade do tema. Ele é fácil verificarmos, não se prendeu a análise isolada dos outros fatores que envolvem a prática do magnetismo, tal como didaticamente o faremos nesta oportunidade. Mas que ele sabia dessas considerações é inegável, pois, em várias oportunidades, estudou e comentou em sua revista espírita os aspectos do alcance do fluido e das técnicas do passe, conforme teremos ocasião de observar ao longo das citações que faremos. Busquemos, então, sem mais delongas, o entendimento para o passe segundo as 3 situações propostas. Gente, eu vou ler cada situação e nós vamos comentar, tá bom? Antes disso, eu queria lembrar que no estudo anterior ele falou sobre magnetismo. Ele falou que nós tínhamos o magnetismo humano, que era do encarnado, passando para alguém o magnetismo, né? Tínhamos o magnetismo espiritual, que era os espíritos transmitindo essas energias, esses fluidos. A fonte do magnetismo. E tínhamos o magnetismo misto, que era quando os dois, o espírito e o encarnado, trabalhavam. Transmitiam essa vibração. Então vamos prestar atenção que ele vai fazer várias comparações usando os mesmos termos. É o magnético humano, o magnético espiritual e o misto. E ele vai usar essas palavras: magnetismo humano, espiritual e misto várias vezes para vários tipos de classificação. Então não vamos confundir. No início ele falou de magnetismo, Que são os fluidos, né? que são os fluidos. Agora ele vai falar no o passe segundo a fonte do fluido. Isso é, quem é que está passando aquele fluido, tá? Vamos lá. Conforme já observamos e deduzimos anteriormente, aqui teremos 3 tipos de passes, cuja sequência obedecerá àquela seguida por Kardec: magnético, espiritual e misto. Então, o passe magnético é o primeiro que nós vamos falar. Aqui caracterizado é aquele cujo fluido utilizado emana basicamente do próprio passista, ou do médium, magnetizador, curador, curandeiro, etc. Seria isoladamente considerado animismo de cura. Tá? Então é o próprio médium, ele, o cara encarnado, passando esses fluidos. Que utiliza do próprio fluido dele
e trabalha com esse fluido passando para outra pessoa. O segundo seria o passe espiritual. É o que se verifica pela doação fluídica direta dos espíritos ao paciente, sem interferência de médiuns. Na prática dos encarnados, contudo, a presença do médium, nesse caso, serve apenas como canal dos fluidos espirituais. Tá? Então seria o próprio espírito transmitindo esse fluido direto, sem necessariamente a participação do médium. Mas você sabe que nós estamos sempre cedendo fluidos para esses trabalhos. E isso inconscientemente. Eu posso estar no lugar, ali sentado, e o espírito lá está trabalhando e está se utilizando dos meus fluidos para ajudar alguém sem que eu saiba. Tá? A literatura espírita nos mostra exemplos registrando a ação do plano espiritual sobre o físico. Eis dois registros de André Luiz. Abre aspas. Aproximou-se dele o irmão Clementino e, à maneira do magnetizador comum, impôs-lhe as mãos, aplicando-lhe passes de longo circuito. O espírito Aulus, numa tarefa de atendimento desobsessivo, aplicou passes de desobstrução à garganta da enferma, encarnada. E, em breves instantes, o verdugo, obsessor desencarnado, começou a falar. Tá? Antes de passarmos ao próximo tipo, notemos que os espíritos trabalham no plano espiritual à maneira do magnetizador comum, isto é, aplicando-lhes passes de longo circuito. Por que será isso? Um outro fator a se considerar ainda é que este passe se dá igualmente de espírito para espírito. E vamos falar do passe misto. Quer falar logo desse? Então tá. Vamos lá, o passe espiritual, gente. A gente entendeu o passe magnético inicial. Não foi? Que é nós, encarnados, utilizando do nosso fluido e canalizando esse fluido em benefício de outra pessoa. Aí foi o segundo, que é o passe espiritual, que é o espírito desencarnado, trabalhando os seus fluidos, que também pode se utilizar dos nossos, sem a gente nem saber, mas é o espírito que trabalha em benefício do próximo. E agora, entendeu isso? Acho que ficou, né? Para ele poder entrar no passe misto. Então, o magnético é só do encarnado. O espiritual é só do espírito. O espírito aplicando o passe. E o passe misto, que é o terceiro, que é predominantemente em nosso meio, conta com a participação fluídica tanto dos espíritos quanto dos médiuns. Esse passe também recebe o nome de mediúnico por alguns espíritas, em virtude da presença espiritual manifesta no fenômeno, por seu derramar fluídico, a qual, por vezes, se dá de forma muito ostensiva e indevida através da psicofonia. Está certo que o trabalho do Giacomello, ele se prende muito ao passe magnético. Ele não se liga muito na incorporação. Então, quando ele fala ali indevido, ele acha que você pode fazer os seus passes sempre, sem ter necessidade de estar incorporado. Os espíritos vão atuar da mesma maneira, vão ajudar nesses fluidos, sem necessariamente você ter a incorporação. Eu acho isso muito interessante, deixa eu só completar, antes que ela me atrapalhe, né? Vocês conhecem. Porque muitas vezes a pessoa que está na nossa frente querendo receber um passe, ele está querendo ouvir uma palavrinha também de conforto, né? De apoio, de força. E muitas vezes os nossos mentores atuam sobre os nossos médiuns para que eles possam transmitir essa mensagem. Porque às vezes tem médiuns que se sentem inseguros e não falam aquilo que estão sentindo
e que o mentor às vezes está pedindo para que ele fale. Então, muitas vezes, os mentores incorporam para que ele possa falar isso. Tá legal? Vamos lá. Fala. Não vou discordar dele, não. Vou discordar dele, não. É porque eu só queria ter uma ênfase. O passe misto, tá? Por que ele falou que a psicofonia seria indevida? Porque às vezes as pessoas imaginam que o passe misto só pode ser dado por um médium incorporado do mentor. E não tem nada a ver. O passe misto é quando o médium e os espíritos atuam de uma forma conjunta, cada um doando o seu fluido, cada um trabalhando o seu fluido, o seu magnetismo, em benefício de uma outra pessoa. Esse é o passe misto. E isso não obrigatoriamente o mentor tem que incorporar no médium. Entende? Isso pode ser feito, é feito de uma forma tranquila sem isso. Quando ele fala da psicofonia, sim, eu não discordo do Humberto por seguinte: às vezes a pessoa está carente de um desabafo, está carente de uma palavra amiga, e o médium às vezes se sente, a pessoa que está dando passe se sente meio assim de falar, de aconselhar ou de confortar aquela pessoa. E o espírito já quer fazer, né, o mentor já quer fazer aquilo. Então ele às vezes se utiliza disso, da incorporação, para através do médium falar alguma coisa. Por que às vezes as casas falam que isso é indevido? Porque muitas casas trabalham com atendimento fraterno. E o que é o atendimento fraterno? É um médium da casa, um trabalhador da casa, capacitado, conhecedor do evangelho, que possa sentar com aquela pessoa, ouvir, acolher, consolar, orientar naquilo que for possível, não é? Direcionar, não, meu irmão, o seu nome vai para uma desobsessão, ou você vai passar por passe de tratamento, ou você vai para a corrente de cura. Muitas das casas espíritas, ou a maioria delas, trabalham com isso. Por isso que na hora do passe mesmo, eles não acham a necessidade de você, porque aquela pessoa já foi atendida. Mas a gente pode receber, sim, alguém, vamos dizer assim, que não passou por um atendimento fraterno, que traz alguma coisa dentro dela, querendo uma ajuda, querendo um consolo. E isso, se o médium souber fazer na hora, dá, tudo bem. E às vezes ele vai ser muito intuído pelo seu mentor. Mas se aquilo der uma bloqueada, de repente o mentor vai, incorpora e fala. E conversa, não é? E acalma aquela pessoa. Então não é que eu seja contra, não. Eu sou como o Humberto achou que eu ia ser, né? Mas não. Até porque a gente vem de uma casa em que a gente iniciou o passe só com médium incorporado. E a gente foi vendo que a gente pode aprender e fazer isso de outras formas, não necessariamente o médium precisar estar incorporado. Até porque a ajuda espiritual que a gente recebe no passe não é necessariamente do nosso mentor. Ele pode estar trabalhando em outras coisas, fazendo um outro trabalho dentro daquela casa, e você, na hora do passe, está sendo assistido por um outro mentor das outras correntes, que não aquele que seja responsável por você. Vamos lá. Tá? Então, presta atenção. Então, nós discutimos agora o passe segundo a fonte do fluido. Quem está emitindo esse fluido, tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? Não. Oi, tia. Se quiser falar alguma coisa aí, pode falar, hein, tia Vivi? Deixa ela dormir não, hein? É porque a gente tem uma filhota aqui, chata pra caramba, latindo, eu tive que tirar o... O fone. O som. Senão, Tudo tá bem. ouvindo ela latir aqui, Tá. Tá. Se quiser falar alguma coisa, liga o áudio aí e fala. Aí, Lu, tudo bem? Tá bom. Tudo bem? Tudo bem, tá tudo ótimo. Joia. Tudo bem, Ah, Carmen? tudo bem, Tudo legal. bem, Carmen? Adorei. Então- Adorei o que vocês falaram até agora, então eu concordo plenamente. Ah, Tudo ótimo. Ótimo. Segura a Carmelita aí, hein? Vamos lá. Agora, Que saudade da Carmelita. Oi, mas ela tá por aí. tudo bem? Agora, o passe segundo o alcance do fluido, tá? Nós falamos sobre quem emitir esse passe. Agora, o passe segundo o alcance do fluido. Até aqui, este capítulo foi elaborado levando em consideração apenas o passe
que tem por base a fonte de onde primordialmente se origina o fluido. Apesar desse aspecto ser de importância basilar, a característica que ora iremos analisar também se destaca por sua relevância. É pelo alcance do fluido que buscaremos posteriormente as técnicas para atender os 3 tipos de pacientes que caracterizamos no capítulo 5. Item 1. Quem recebe o passe. Uma dificuldade parece se impor. Como definir nomes para os passes, agora segundo o alcance dos fluidos, sem com isso criarmos mais terminologias numa área onde o excesso de termos só tem gerado confusão e desconforto. Ou, então, como aceitar uma mesma terminologia sem cair neste já complicado impasse? Bem, se vê que urge uma solução, iremos propô-la e acreditamos que será bem aceita sem dificuldade. Mas, antes de fazermos nossa propositura, nome bonito, né? Pedimos permissão para usarmos as mesmas terminologias utilizadas no item anterior para definir o passe. Só que agora levaremos em conta apenas sua relação, ou melhor, sua ocorrência em relação ao alcance do fluido. Assim teremos